Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Quem encontrou, diga amém. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Mantenha sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar as lições que nós iremos tirar do texto. Não li todo o capítulo, pois são 39 versículos aí, 40 versículos na verdade, e seria uma leitura longa, mas eu vou recorrer a alguns versículos durante o sermão, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos na Tua presença, em torno da Tua palavra. Te louvamos pela liberdade de culto que temos em nossa nação. E nesse momento de reflexão na Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Dá-nos sensibilidade para ouvir o que o Espírito há de falar com cada um de nós nesta noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados, eu não sei quantos de vocês gostam de cinema, gostam de filmes. Lá em casa nós gostamos. E ultimamente tem se produzido muitos filmes protagonizados pelos clássicos heróis dos quadrinhos. Já perceberam? De 10 anos para cá, quantos filmes foram produzidos? E os grandes estúdios continuam produzindo esses filmes porque eles sabem que o público vai comparecer em massa. Esse mês, eu não vou fazer propaganda do filme, vai sair um filme de um desses heróis aí, e eu nunca vi tanta especulação em cima de um filme como está tendo este filme que vai ser lançado agora em julho. E heróis mexem conosco. Esses filmes fazem sucesso porque heróis mexem com as pessoas. Eles nos inspiram. Quem nunca brincou de ser herói? Os rapazes. Quem nunca foi o Batman? O Superman? As meninas, Mulher Maravilha. Ainda hoje, muitas crianças brincam de ser esses heróis. E eu gosto do título que a Sociedade Bíblica do Brasil deu para esse capítulo de Hebreus. Veja o que diz aí antes do versículo 4, o subtítulo: Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Os primeiros heróis. Gosto disso aqui. Os primeiros heróis. Então nós temos heróis de verdade. Heróis da fé, que devem nos inspirar, que trazem exemplos e lições preciosas para cada um de nós. Eles são os heróis da fé. E você sabe que a fé é um dos elementos mais importantes do cristianismo. Porque o cristianismo exige mais fé que qualquer outra religião. Lembram do caso Jesus e Tomé? Eu queria ler com vocês, não desmarca aí Hebreus capítulo 11, mas abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24, diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum que? Acreditarei. De modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles.
Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Leia comigo: não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, vamos ler juntos? Porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Então observe que são bem-aventurados aqueles que não vivem pelo que vê, mas vivem pelo que crê. E a fé, a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ela é indispensável para a vida cristã, porque o apóstolo Paulo afirmou em Romanos 1, versículo 17, citando o profeta Abacuque: o meu justo viverá por fé. E o que é fé, irmãos? De uma forma bem simples, fé é confiança em Deus. É crença que Deus faz e fará o que Ele promete em sua palavra. E o que esse texto, o que esse capítulo tem a nos ensinar a respeito dos heróis da fé? O que podemos aprender com a biografia deles, com o testemunho que eles deixaram para nós, com o legado que eles deixaram para nós? Primeiro, que os heróis da fé adoraram a Deus. Veja o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Veja bem, irmãos, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Estamos oferecendo a Deus essa noite o culto ao Senhor. Paulo fala do culto racional, e ele diz que o nosso culto precisa ser vivo, santo e agradável ao Senhor. E será que temos oferecido esse culto excelente ao Senhor? Diz o texto: pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Quem tem que aprovar o nosso louvor é Deus. Às vezes os irmãos saem da igreja e falam assim: mas que louvor foi morno, pregação foi chata. Mas o que importa é se Deus está se agradando do nosso louvor, se Deus está se agradando da nossa adoração. E só podemos oferecer a Deus um sacrifício excelente, um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, pela fé. Porque a adoração é um ato de fé, meus amados irmãos. Não temos o costume em nossa igreja de termos objetos que remetem à nossa fé. Não temos aqui imagens de escultura, não temos aqui quadros, símbolos judaicos, não temos. Não há nada aqui que seja um objeto de culto. Adoremos a Deus em espírito e em verdade. Sabemos que Jesus está aqui, sim ou não? Jesus está aqui, louvado seja Deus, é promessa dele. Mas não estamos vendo Jesus, estamos adorando a Deus pela fé. E você sabe que em toda a criação, apenas duas criaturas falham em glorificar a Deus: os anjos caídos e o homem afastado de Deus. O homem afastado de Deus adora a matéria, adora a criação, adora o dinheiro, adora outro homem, adora a si mesmo, mas não adora a Deus. E nós precisamos entender que fomos criados para o louvor da glória de Deus. Qual é o fim principal do homem?
Breve Catecismo de Westminster responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Hoje estava evangelizando um frentista, foi abastecer o carro e o pôr do sol estava lindo. E eu falei para ele: você já louvou a Deus hoje? Porque para isso você foi criado. Ele falou: ainda não. E eu falei: adore a Deus. Adore a Deus. Fomos criados para adorarmos ao Senhor. E adoramos a Deus por quem Ele é. Adoramos a Deus porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque Ele é longânimo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Os serafins, os seres espirituais mais elevados, estão diante de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E devemos adorar a Deus, meus amados irmãos, pela fé. O texto vai nos dizer ainda que os heróis da fé ouviram a Deus. Veja o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo tementes a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Observe que o texto diz que ele foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Você imagina Deus chegar para um homem que nunca tinha visto chuva e dizer para ele que choveria 40 dias e 40 noites, e que toda a terra seria inundada, e que todo ser vivo pereceria. A palavra de Deus, irmãos, é sempre desafiadora. E a palavra de Deus muitas vezes fala de coisas que são incompreensíveis para a nossa mente humana, a nossa mente limitada. Mas o texto diz que esse homem foi divinamente instruído. E lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz a respeito de Noé: ele não de Deus, né? Quando aconteceu o dilúvio, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé. E ele chama Noé de pregador da justiça, e mais 7 pessoas. A irmã Gebima me falou certa vez de uma arca em tamanho original que tem lá nos Estados Unidos. Eu fiquei curioso. Entrei no YouTube e fui assistir o vídeo e fiquei maravilhado de ver aquela réplica. Agora você imagina, naquela época, um homem, 120 anos, construindo uma arca gigantesca. Quantos curiosos não pararam para perguntar o que ele estava fazendo? E você imagina Noé dando a resposta que ele estava fazendo aquela arca por instrução divina, porque ele foi divinamente instruído de acontecimentos que ainda não se viam. Talvez Noé tenha sido chamado de louco, talvez ele tenha sido zombado, mas precisamos entender que ainda hoje Paulo disse que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, pela fé, ouvimos a Deus, ouvimos a palavra de Deus e a retemos como de fato ela é, a palavra de Deus. A Bíblia diz que nenhuma profecia foi dada de particular elucidação, porque homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E há um desafio que repetidas vezes aparece no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvir a Deus é um ato de fé, meus amados irmãos. Estava ouvindo um sermão de um pastor renomado,
E ele disse nesse sermão que ele teve o privilégio de visitar o lugar onde estavam aquelas 7 igrejas do Apocalipse. Ele disse: nenhuma delas estão lá. Nenhuma. O único indício de que houve uma igreja naquele lugar não é apenas pó e ruínas, poeira. E eu fiquei emocionado quando ele perguntou: vocês sabem por que nenhuma daquelas igrejas estão lá? Porque elas não ouviram o que o Espírito falava a elas. Então, pela fé, precisamos ouvir a palavra de Deus. Como Noé tomou a sério a palavra de Deus. Ele creu na mensagem que Deus lhe enviou. E Deus tem falado para nós que Jesus voltará. Um dia Jesus virá buscar a sua igreja. A Bíblia coloca como condição para nós o arrependimento e a fé. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, abandonar os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. E precisamos voltar para Deus, meus amados irmãos, em arrependimento e fé na pessoa bendita e gloriosa de Jesus, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, para que sejamos salvos, como Noé foi salvo por ouvir a voz de Deus. Os heróis da fé, eles obedeceram a Deus. Veja o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Veja bem, irmãos, somos desafiados a obedecer a Deus. É um desafio ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre está exigindo de nós uma postura de obediência. Vocês já viram quantos imperativos estão na Bíblia? Orai sem cessar, admoestai uns aos outros, congregai, perdoai, amai, afligi-vos e lamentai. Quantos imperativos! Não dá para ouvir a palavra de Deus por entretenimento. Ontem, estava fazendo uma tarefa lá em casa e falei: eu vou ouvir o pastor fulano de tal. E enquanto fazia a tarefa lá, entrei na internet e comecei a ouvir um sermão dele. Daqui a pouco, a palavra de Deus falou comigo, fui desafiado pela palavra de Deus. Porque é desafiador ouvir a palavra de Deus, ela sempre cobra de nós uma postura, e uma postura de obediência. Jesus falou que, na verdade vos digo, quando ele estava terminando o Sermão do Monte, quem ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio as intempéries da vida, as chuvas, os rios, o vento, bateu com ímpeto naquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas por quê? Porque ouviu e praticou. E quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. E quando veio as intempéries da vida, bateu com ímpeto, aquela casa o quê? Caiu. O texto diz que pela fé Abraão, quando chamado, e todos nós somos chamados por Deus, todos nós ouvimos o chamado eficaz, por isso que somos crentes. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. E pela operosidade do Espírito Santo, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E agora, como bons discípulos de Jesus, praticamos a palavra dele, porque a palavra dele permanece em nós. O material que foi usado no nosso discipulado foi as palavras que Jesus tinha o quê?
ordenado. E Abraão, um homem já de idade avançada, o texto diz que quando chamado, obedeceu. Para ir para onde? Hoje nós sabemos o roteiro dele, a trajetória que ele fez, mas na época não, ele partiu sem saber para onde ia. Ele não tinha um aplicativo como nós temos, que você coloca o destino final e ele te dá a rota. Rota com pedágio, sem pedágio, a rota mais fácil, mais difícil, mais movimentado, menos movimentado. Ele andou pela fé. O capítulo vai falar de uma segunda vez que Deus fala com ele. Versículo 17 diz que pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Versículo 19, por quê? Porque considerou que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Deus chega para ele com uma ordem estranha: toma o teu filho, o teu único filho, e oferece-o para mim sobre um dos montes, mais uma vez, que te mostrarei. Uma caminhada de 3 dias, e Abraão persevera, e o texto diz que ele estava pronto para imolar o seu filho, quando Deus diz para ele: não intentes contra o rapaz, não lhe faça nada, porque agora eu sei que temes a Deus, porque não negaste o teu filho, o teu único filho. Louvado seja Deus pelo testemunho de Abraão. Obediência, irmãos, é um ato de fé, porque obediência a Deus implica renúncia. Não tem como alguém obedecer a Deus sem renunciar a algo na sua vida. Primeira coisa que renunciamos é o pecado, são os prazeres da carne. Depois há pessoas que precisam renunciar o seu trabalho. Olha os primeiros discípulos que deixaram as redes e seguiram Jesus. Levi é a conversão, irmãos, que mais me impressiona na Bíblia. Aquela de Saulo foi dramática, não foi? Mas eu acho interessante a conversão de Levi, Mateus, porque ele estava no horário de trabalho, sentado na coletoria, e Jesus passa e o sermão que ele ouve é: vem e segue-me. E ele renuncia o seu trabalho e segue Jesus. Renunciamos muitas vezes relacionamentos. Há pessoas que deixam de andar conosco porque nos tornamos cristãs. Quem passou por isso? Está vendo? Muitas vezes renunciamos à nossa vontade. Precisamos, à semelhança de Jesus, dizer: seja feita a tua vontade. Ele nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Muitas vezes precisamos, como Paulo, ouvir Deus dizer que não vai fazer aquilo que nós estamos pedindo, porque a graça dele nos é o quê? Suficiente. Para obedecer a Deus você precisa perseverar, porque todo dia enfrentamos oposição, irmãos. Todo santo dia obstáculos se levantam para nós continuarmos fiéis a Deus. E Jesus colocou prazo à nossa fidelidade, à nossa perseverança. Ele disse a uma daquelas igrejas, se não me engano a igreja de Esmirna: ser fiel até a morte. É até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Há pessoas que ficam pelo caminho. Tem um livro de liderança que eu leio, que eu gosto dele, li esse livro, fiz um trabalho no seminário a respeito desse livro, 21 minutos de poder na vida de um líder. Diz que a cada 10 pastores que entram no ministério, quando jovens, aos 60 anos apenas um permanece. Eu conheço e vocês conhecem pessoas, irmãos, que vieram para a igreja, caminharam na igreja, tiveram cargos na igreja e ficaram pelo caminho. Precisamos perseverar na obediência a Deus. Para obedecer a Deus é necessário disciplina. Disciplina para se alimentar com a palavra, disciplina para orar, disciplina para vir para a igreja. Sem disciplina não dá, irmãos.
não permanecemos. E coragem para ser fiel, porque vivemos num ambiente que é hostil à nossa fé. E Daniel teve coragem para servir ao Senhor. José teve coragem para servir ao Senhor, para obedecer a Deus. E precisamos ser crentes corajosos para a glória de Deus. E em último lugar, os heróis da fé venceram batalhas. Veja o versículo 30. Versículo 30, e aí eu quero ler não apenas o 30. Vamos lá? Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas eles obtiveram o quê? Bom testemunho por sua fé. Louvado seja o nome de Deus. Todos nós enfrentamos obstáculos, irmãos. Você tem inimigos? Eu só tenho um inimigo. O inimigo da nossa alma. Mas na nossa trajetória há pessoas que se fazem nossas inimigas. Se você se preocupa com a sua reputação, você não está no lugar certo. Porque uma das bem-aventuranças que Jesus disse é: bem-aventurados quando vos perseguirem e mentindo falarem mal de vocês. Ô irmãos, o servo não é maior do que seu senhor. Chamaram o nosso Senhor de Beelzebu. Há um versículo que eu acho tão pesado, tão forte a forma como se referir a Jesus, porque foram até o rei, não me lembro agora se Herodes ou Pilatos, se foi ao governador, e disseram para ele o seguinte: coloca vigias lá no túmulo, porque nós lembramos que aquele embusteiro disse que ressuscitaria ao 3º dia. Chamaram Jesus de embusteiro, farsante, mentiroso. E às vezes, irmãos, pessoas levantam falso testemunho contra nós. Fizeram contra José, contra tantos irmãos na fé. Mas o texto diz que eles venceram as batalhas e nós venceremos também. A Bíblia termina dizendo que você e eu, todos nós, a igreja vencemos. Porque quem nos separará do amor de Cristo? Porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja Deus. E o que importa nas batalhas, irmãos, é Deus estar com você. Porque se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Então o texto diz que derrubaram muralhas, e fala das muralhas de Jericó. Eu acho tão curioso, não jogaram uma flecha, não jogaram uma pedra, nada. Rodearam em silêncio. Às vezes é o que a gente precisa, ficar em silêncio, fazendo o que Deus mandou em silêncio. Aí no 7º dia deram um brado, e as muralhas o quê? Ruíram. O texto diz que eles desbarataram grandes exércitos. Há heróis que têm espada, outros têm escudo, outros têm arco, alguns têm tecnologia. E qual foi o instrumento que Sansão pegou para desbaratar um exército? Uma queixada de jumento. Irmãos, todos nós enfrentamos batalhas. É a nossa carne, é o mundo, o diabo, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Então eu gostaria de terminar essa mensagem dizendo que você é um herói da fé. Você pode ter certeza que você inspira alguém. Há alguém na igreja, há alguém na sua família, talvez na rua que você mora, que observa você, sabia disso? Para muitas pessoas, nós somos a única Bíblia que elas leem. Sabiam disso? Por isso que devemos manter o nosso bom testemunho, por isso que precisamos exalar a fé, manifestar a fé, pela fé adorar a Deus, pela fé manter a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, pela fé obedecer a Deus, para que possamos vencer as batalhas que se agigantam diante de nós. E aí a conclusão aqui é o capítulo 12, versículo 1, quando ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, façamos o que, irmãos? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A fé que você tem é uma fé cristocêntrica. Louvado seja Deus. É uma fé que aponta para o Cordeiro de Deus. E um dia, glorioso dia, Ele virá entre as nuvens nos buscar. Buscar a sua igreja, buscar o seu povo que não negou, que não retrocedeu, que não se deixou ser subjugado pelo mundo, pela carne, pelo diabo, mas que perseveraram na fé para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que restaura a nossa alma, que ilumina os nossos olhos. Que a tua palavra nos fortaleça, as tuas promessas, maravilhosas promessas, abundantes promessas, para que perseveremos na fé para a glória do teu nome. Não somos, ó Deus, daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos os da fé, que perseveram para a salvação. Bendito e glorificado seja o teu nome. Aplica, Senhor, a tua palavra em nosso coração, no nome de Jesus.